Boa tarde, irmãs. Estamos aqui, dia 8 de agosto de 2020, para estudarmos a nossa lição da escola dominical, que está sendo feita no livro de Daniel. E hoje nós vamos estudar Daniel, capítulo 1, dos versos 3 até o verso 21. Esse estudo é baseado no livro do pastor Hernandes Dias Lopes. E nós convidamos a nossa irmã, a professora Nelma, para ministrar esse estudo para nós. Vamos passar a palavra para ela nesse momento. Boa tarde. Vou convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês no livro de Daniel. Vamos estar lendo do verso 3 ao verso 7. Vou dividir essa lição, tá? Daniel, capítulo 3, capítulo 1, desculpa, capítulo 1, do verso 3 ao verso 7. Leiamos. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Vamos estar orando nesse momento. Pai, nós pedimos a tua direção, a tua graça, a sabedoria, ó Deus, o discernimento para ser Deus estar falando a tua palavra. Nos usa conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Ó Deus, fala aos nossos corações. Te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo privilégio de termos de meditar na tua palavra e aprendermos dela. Continua, Deus, nos usando para a tua honra e para a tua glória. Fala ao meu coração. Ó Deus, põe em meus lábios o que tu queres falar nesta tarde. Nos abençoe e nos orienta no nome de Jesus. Amém. Como nós já vimos na introdução que Elaine deu, né, nas duas aulas anteriores, que Daniel, quando Deus disciplina o seu povo, né, versículo 1, o versículo 2, a Elaine já falou para nós, e hoje nós vamos estar falando sobre a coragem para ser diferente. Daniel é esse jovem, né, que viveu um passado, não era fácil ser jovem nos dias de Daniel, e a nação inteira estava vivendo em desobediência a Deus, e Deus, por intermédio de Jeremias e Abacuque, ele alerta o povo que um tempo de calamidade aconteceria. A poderosa Babilônia invadiria Jerusalém e levaria o povo para o cativeiro. Então, Deus sempre nos avisa, estamos sempre em contato com o Senhor nos mostra o que está acontecendo, o que está para fazer, o que ele vem fazer, né? E em 606 antes de Cristo, Nabucodonosor ele cercou Jerusalém, saqueou o templo e levou todos os seus tesouros para a Babilônia. E levou também as pessoas ricas, jovens, bem dotados, deixando os demais para trás. Então, ele recolheu outras pessoas, saqueou os templos e levou para a Babilônia. Então, Nabucodonosor ele leva os reféns ao cativo. Né? Isso é na parte do capítulo 1, do verso 1 e verso 2, vai ver sobre isso, né? A Babilônia, Nabucodonosor, levando esse povo para o cativeiro.
E Nabucodonosor, então, cercou a cidade até que a fome vencesse o povo dentro de suas muralhas. Então, cercou o povo. Depois que ele invadiu a cidade, incendiou o templo, quebrou os muros, forçou as jovens, matou os jovens e levou o povo para o cativeiro. A Babilônia era o maior império, né, do mundo. Era a senhora do universo. E Daniel cresceu nesse contexto de apostasia, mundanismo, infidelidade, desobediência, guerra e ameaça de uma invasão internacional. Foi nesse tempo dramático que ele viveu sua infância e adolescência. Então, o jovem Daniel, né, ele foi fiel a Deus, apesar de um passado de dor. Por tudo que ele passou, por tudo que ele assistiu, que presenciou, né, na sua adolescência, na sua infância, ele, mesmo assim, ele permaneceu fiel a Deus. Apesar de um passado de dor que ele teve, né, a vida de Daniel, ela foi um farol a nos ensinar o caminho certo no meio da escuridão, do relativismo. O seu testemunho rompeu a barreira do tempo e ainda encoraja homens e mulheres em todo o mundo a viver com integridade. Mesmo vivendo num mundo caótico, mesmo vivendo num mundo de incerteza, num mundo de apostasia da fé, num mundo de infidelidade, num mundo de agressividade, nós, como Daniel, podemos permanecer fiel diante do Senhor. E nós vamos ver alguns aspectos da vida de Daniel. No meio de uma geração que se corrompia, Daniel, ele possuía valores absolutos. Ele conhecia Deus ainda na sua adolescência. Ele se mantinha fiel a Deus. Ele sabia que o que era certo e o que era errado. Ele não se misturava com aqueles que se entregavam ao relativismo moral. Ele era um jovem que tinha coragem de ser diferente. Ser cristão é ter coragem de ser diferente. Deus nos chamou para fazer a diferença. E era assim que Daniel estava agindo, né, no meio daquela Babilônia, daquele local cheio de maldade, de malícia. Ele era um jovem que se mantinha fiel. Daniel vivia no meio de uma geração que estava colhendo o que seus pais haviam semeado. Por muito tempo, os judeus haviam confiado no templo e não no Senhor. Não no Senhor do templo, né? Lá em Jeremias, no capítulo 7, versículo 7, vai dizer assim: e vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. O povo achava que enquanto tivesse o templo, eles estariam salvos. Mas o templo não os salvou. Uma religião sem vida não os salvará. Só Jesus Cristo salva. Religião não salva ninguém. Então, o fato de você ir ao templo, você ir à igreja todos os dias, de manhã, de tarde, domingo, isso não quer dizer que você é salvo, você é uma outra. A salvação está em Cristo Jesus. Agora, por exemplo, nós não podemos estar congregando no templo. Vamos deixar de louvar o Senhor? Vamos deixar de glorificar? Vamos deixar de testemunhar porque não temos o tempo? Não. Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em nós e nós vamos continuar a confiar no Senhor, né? Temos que confiar no templo. Não era um substituto para o arrependimento. Deus reina, quer seu templo, quer existe o templo, quer não, Deus continua reinando. Deus reina em nós. Nós somos o templo de Cristo, né? Deus habita em nós. O nosso Deus não habita no templo feito por mãos de homens. A invasão da Babilônia, né, o saque do templo, os tesouros, o transporte, foram obras de Deus. Deus permitiu que a Babilônia fizesse isso. Tanto é que Deus, né, disciplina o seu povo. Deus estava aplicando uma disciplina no povo ali. Então, Deus permitiu que a Babilônia fizesse tudo isso, né? Saqueasse os templos, levasse tudo para a Babilônia, né? Que fizesse a tomada dos jovens, que trouxesse cativo. O povo estava sendo derrotado, mas Deus
é vitorioso. Deus continuava sendo vitorioso. E Deus estava mostrando para o povo, né, por causa da sua desobediência, por causa daquele todo caos que estava passando naquele momento, Deus permitiu que a Babilônia, então, saqueasse Jerusalém e levasse o seu povo cativo. Daniel, mesmo diante de muitas perdas, ele não deixou o seu coração ser envenenado pela mágoa. Né? Às vezes acontecem muitas coisas conosco, a gente se entristece, se magoa. Não. Daniel passou por tudo aquilo, mas ele se manteve fiel ao seu Deus. Ele perdeu a sua nacionalidade, né? Ele foi arrancado da sua pátria, do seu lar. Ele perdeu a sua família. Ele foi arrancado dos braços dos seus pais, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Você imagina, você está no seu local, né? E você é retirado para uma terra, para um lugar que você não conhece ninguém, né? Ele foi agredido, violentado em seus direitos mais sagrados. Ele perdeu a sua liberdade. Ele saiu de casa não como um estudante, alguém que saiu para estudar, mas ele saiu de casa como escravo. Ele foi levado como escravo. Ele já não era mais dono da sua vida, nem da sua agenda. Ele não podia traçar as coisas do jeito que ele queria, não. Era de acordo com o povo da Babilônia. Ele estava debaixo de um jugo. A sua cidade foi cercada, foi tomada, foi invadida. A fome tomou conta do seu povo. E, por fim, seu povo foi levado em bandos para a terra da servidão. Foi levado lá para a Babilônia. Ele perdeu a sua religião. Não perdeu o seu Deus, a religião. Seu país foi invadido. Sua cidade foi arrasada. O templo do Senhor foi derrubado. Foi tudo destruído, né? E o seu povo estava debaixo daquela injúria. E Daniel estava agora longe de casa, em um país estranho, sem a palavra de Deus nas mãos, sem o templo, sem sacerdote, sem os rituais do culto, né? Ele estava em um lugar diferente, não tinha mais o templo para ele a comunhão com seus irmãos, como imagina o nosso na igreja, né? Vamos à nossa igreja todos os dias, enquanto estamos em comunhão. Né? Nesse momento nós estamos em quarentena, que já passou de quarentena, né? Dessa pandemia, do Covid, nós estamos distanciados um do outro. Nós não podemos ainda adentrar o nosso tempo. Quantas pessoas estão tristes, né? Estão amarguradas, estão se sentindo só, né? Porque não tem esse contato. Às vezes eu fico pensando nas nossas irmãzinhas, que o lugar dela é o acolhimento dela na igreja, com as irmãs, a classe, né? As trocas de experiência. Tanto nós mais novos quanto mais antigos, então eles vão estar, a vontade de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Então, é a mesma coisa que passava com Daniel. Estava longe do templo, não tinha mais o templo, não tinha mais o contato com o sacerdote. Mas, mesmo assim, ele não se magoou, ele não se sentiu rejeitado por seu Deus. Ele sabia que Deus estava presente com ele. Daniel, mesmo diante de tantas perdas, ele não deixou o seu coração se envenenar, se amargurar pela mágoa. Em vez de buscar a vingança, ele procurou ser instrumento de Deus na vida daquelas pessoas que o rodeavam. Lá em Romanos, no capítulo 12, do verso 17 e 21, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, depender de mim, depender de você, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Deixa a ira passar. Dá lugar para ela. Não pode chegar, mas deixa ela passar. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É o que Daniel fez.
Em meio a tudo aquilo, estava longe de seus pais, longe de sua pátria, longe da sua igreja, longe do seu povo, mas ele não retribuiu com o mal, ele retribuiu com o bem. É o que Deus quer de cada um de nós. Nós estamos vivendo um momento difícil, de muita injustiça, de muita falsidade, de muita hipocrisia, muita falta de amor, mas nós, como igreja, fomos chamados para sermos diferentes e fazermos a diferença. A interceder para essas pessoas que estão andando na contramão de Deus, né? Estão andando de acordo com o mundo. Então, nós possamos ser como Daniel, buscar permanecer fiel diante do Senhor. Então, Daniel ele não deixou, ele não foi um jovem influenciado, mas ele foi um influenciador. As pessoas que foram levadas cativas, elas se entregaram à depressão, à nostalgia, o choro, né, o desânimo, a amargura, o ódio. Mas Daniel não deixou que essas coisas viessem ocupar a sua mente e o seu coração. Né? Se nós formos abrir, depois pode abrir lá no Salmo 137, que vai falar sobre o povo, né, que se entristeceu, no Salmo 137. Depois vocês podem ler aí, marcam aí para vocês lerem depois, que as pessoas ficaram tristes com tudo que estava acontecendo. E fala sobre a saudade da pátria. Né? O povo estava sentindo saudade. O povo, às margens do rio da Babilônia, né? Ele se encontrava e estava lembrando. O povo de Jerusalém estava lembrando as coisas boas que tinham acontecido. Né? E Daniel, então, ele não se deixou se levar pelo ódio, pela amargura, né? Pela tristeza, mas ele se manteve fiel ao seu Deus. Daniel, ele escolheu ser uma luz, ele escolheu ser uma testemunha, ele escolheu ser um jovem fiel a Deus em terra estranha. Não é o que as pessoas nos fazem que importa, né? Mas como reagimos a isso? O nosso governo, as coisas que estão acontecendo, tantas coisas erradas. Como nós estamos reagindo diante dessa situação, da posição dessas pessoas? Nós, como Igreja de Cristo, temos que ser diferentes. Temos que ser luz. Temos que testemunhar. Temos que nos mantermos fiel ao nosso Deus. Não devemos assentar nas rodas escarnecedoras, né? Às vezes as pessoas, tem muitas reuniões de escolas, começam a falar, e fala disso, fala o prefeito, fala aquela coisa toda. A gente tem que ter cuidado, senão a gente acaba se deixando se levar e vai nessas águas. Mas não, vamos nos manter fiel. Temos que orar pelas nossas autoridades. É muito mais fácil criticar. Né? Então, Daniel ele procurou ser luz. Ele foi testemunha. Ele se manteve fiel ao seu Deus. No meio de uma cultura sem Deus e sem absolutos morais, Daniel não se corrompeu. Um jovem, ele foi levado para a Babilônia, uma terra contaminada pela idolatria, pelas divindades pagãs. Ele foi levado para a capital mundial da astrologia, da feitiçaria, de tudo isso. Ele está naquele meio, mas ele não se contaminou com aquelas coisas. Daniel ele vai como escravo, imagina um jovem, né, gente? Um jovem adolescente, né? Ele vai como escravo para uma terra que não conhecia Deus, onde não havia a palavra de Deus, nem o temor de Deus, onde o pecado campeava solto. Tudo podia ali na Babilônia. Tudo acontecia na Babilônia. Né? A Babilônia é o mundo. Mas mesmo na cidade das liberdades sem fronteiras, do pecado atraente e fácil, Daniel manteve-se íntegro, puro e fiel diante de Deus e diante dos homens. Então, Daniel, esse jovem fiel a Deus, apesar, né, de ter passado um passado de dor, ele agora vai passar por um presente de oportunidade e de risco. A Babilônia vai oferecer oportunidades para esses jovens. Né? Ele antes foi preso, foi levado cativo, foi escravo,
E ele agora, ele e seus amigos vão ter oportunidades nessa Babilônia, né? Que quando uma nação saqueava outra, né? Levava a outra nação cativa, elas levavam com o intuito de extirpar tudo, assim, a questão da cultura daquela nação, os credos, tudo que eles faziam, então eles levavam aqueles jogos que as pessoas pegavam e faziam com que eles passassem a fazer de acordo com o lugar que eles estavam. Então, Daniel passou a viver naquela Babilônia e ele tem que ter discernimento para saber viver na Babilônia. Como viver naquele lugar de idolatria, de feitiçaria, de que tudo pode, nada tem problema, não é bem assim, pode fazer e acontecer, não. Daniel se manteve fiel, íntegro ao seu Deus. Aquele adolescente arrancado do seio da sua família como escravo, ele teve oportunidades e teve risco. Nós também, enquanto estamos aqui nessa terra, neste mundo, nós temos oportunidades e temos risco. Mas temos que ter o discernimento, a sabedoria do Senhor para saber o que convém ou não a nós como cristãos, como servos de Deus. Então, a vida ofereceu várias oportunidades para Daniel. Daniel teve várias propostas sedutoras. E vamos ver quais foram as suas oportunidades, né? Daniel teve várias chances ali para ele, na Babilônia. A primeira oportunidade que ele teve, ele e seus amigos, todos os jovens que foram, as pessoas que foram saqueadas, foram levados para a Babilônia, tiveram a oportunidade, eles foram escolhidos para estudar na Universidade da Babilônia. Chique, né? Eles jovens, foram jovens inteligentes, jovens, né, cultos, não era jovem, né, da classe média, classe baixa, Daniel, ele era da classe alta, né, vamos dizer assim, da classe real, e ele foi convidado, ele e seus amigos, para participar da faculdade, da Universidade da Babilônia. Nabucodonosor, então, cria uma universidade para formar os jovens cativos que pudessem amar a Babilônia e se tornar divulgadores da sua cultura. Era esse o objetivo. Ele pegava as pessoas de outra nação, era para incutir na mente deles a cultura daquele povo babilônico. Então, foi nesse trajeto. Então, Daniel e seus amigos tiveram essa oportunidade de participar dos estudos, né, da Babilônia, conhecer todas as coisas, a cultura. E o método da Nabucodonosor era deportar a nobreza de cada nação conquistada e integrá-la no serviço público da Babilônia. Então, eles, daquele dia em diante, passariam a divulgar, né, a cultura, fazer tudo de acordo com o povo babilônico fazia. Essa era a intenção dos estudos, dos ensinos que era dado. E para fazer parte dessa universidade, os candidatos eles deveriam passar por 3 exames, né? Eram qualidades sociais, as qualidades físicas e morais e as qualidades intelectuais. Se você tiver com sua Bíblia aberta ainda em Daniel, no capítulo 1, nós vamos ver as qualidades sociais. Vai ser mencionadas aí no capítulo 3, no verso 3. Daniel 1, verso 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então, eles tinham linhagem real e os nobres. Daniel e seus amigos estavam incluídos ali. E eles iam participar da faculdade, então, participar dessa faculdade, da Babilônia, dessa universidade, teria que ter qualidades sociais. E eles eram da linhagem real e eram nobres. Teria que ter qualidades físicas e morais. No verso 4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem
competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, tinha que ser jovens, sem nenhum defeito de boa aparência. Daniel e seus amigos estavam incluídos ali. Eles passaram nesse teste. Passaram nesse exame. E a outra, qualidades intelectuais. Também está no verso 4. Eles teriam que ser instruídos em toda a sabedoria, ser jovens sábios. Não era qualquer pessoa que participava dessa faculdade da Babilônia, da universidade. Tinha que ser doutos em ciência, versado no conhecimento e competente para assistir no palácio. Não era qualquer um que entrava nessa universidade babilônica. E a segunda oportunidade que eles tiveram, então essa primeira oportunidade de Daniel e seus amigos, né, de todos os judeus, era participar dessa universidade. A segunda oportunidade que eles tiveram, além de estudar, né, de ter um estudo, receber a escultura da Babilônia, ele recebeu a promessa de emprego e de sucesso profissional. Está no versículo 5. Determinou-lhes o rei a nação diária, quer dizer, a comida, né, do dia a dia, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então, nos informa que o curso da Universidade da Babilônia era um curso intensivo, pois durava o quê? 3 anos. Então, quem participava daquela faculdade da Babilônia era um curso intensivo de 3 anos. E eles tinham a garantia de emprego no palácio, depois que passassem desse curso, fossem aprovados, eles tinham um emprego garantido no palácio, no primeiro escalão do governo mais poderoso do mundo, o governo da Babilônia. Imagine só, chique. Era uma chance de ouro para Daniel e seus amigos. Está no escalão lá do palácio, no topo daquela faculdade, passou, já estava empregado. Era tudo que um jovem queria na vida. É o que nós queremos. Um bom estudo, um bom emprego, um bom salário. Tem alguma coisa errada nisso? Não, nenhuma. Mas Daniel tinha discernimento. Imagine o que os pais sonham com seus filhos, né? Um melhor emprego, né? um bom curso, uma boa escola. Hoje está tudo fechado. Uma boa escola, um bom curso, uma boa formação, um bom emprego. Isso é correto. Todos nós pensamos nisso, o pai, até os próprios jovens. Quem não quer isso? Mas cuidado. Por trás disso tem alguma coisa. É isso que deve ter discernimento. Mantemos a nossa comunhão com Deus, que Deus nos mostra. O que adianta, né? A Bíblia vai dizer, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ficar rico vendendo a sua alma para o diabo? Às vezes você tem um bom salário, você tem um bom trabalho, né? Você tem um bom curso, mas você não pode estar na casa do Senhor aquele dia, você não pode fazer isso para o Senhor, você não pode ir, sabe? Eu não posso com trabalho, porque eu tenho que pagar aquele trabalho, tenho que fazer tudo, né? Elane, quando me falou comigo na quinta-feira, eu falei, caramba, quinta-feira, né, para estudar, nós temos tido reunião direto, tenho feito as lives na escola, e falei, Senhor, como preparar estudo, Daniel, Lenel, você vai continuar. Aí eu pensei, poxa, mas meu emprego, né? O emprego, tem uma reunião de manhã, tem uma reunião de 8 a meio-dia, 2 horas tinha outra reunião. Mas primeiro, dá o primeiro lugar ao Senhor. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, tudo acontece, tudo flui bem. Mesmo se tem que dormir 1 hora da manhã, Deus supre todas as coisas. Deus tem cuidado de nós. Então, o que adianta você ter sucesso, mas perder a fé? Então, tudo isso, Daniel estava analisando. Uma boa faculdade, 3 anos de curso, né?
tinha todos os quesitos que era preciso, que a Babilônia colocava, eles contemplavam. O que adianta você ser famoso, mas não ter uma vida limpa? Quantas pessoas com tanta fama, tanta coisa, mas se envergonha diante do Senhor? Causa vergonha. Muitas pessoas mentem, se corrompem, roubam, matam e morrem para alcançar o sucesso. Trapaceia para alcançar o sucesso. E tudo isso era oferecido a Daniel e aqueles jovens. Muitos destroem a honra e a família para chegar ao topo da pirâmide social. Quantas famílias destruídas nós vemos aí? Porque as pessoas se envolveram em pegar o dinheiro daqui, dinheiro dali, falcatrua, né? Tudo é descoberto, nada se faz, nada fica oculto. Um dia vem tudo à tona, né? Diz a mentira tem perna curta. Então, tudo que a gente faz tem um retorno. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. E Daniel estava sempre atento nisso. Ele era um jovem sábio. Às vezes o sucesso, às vezes não é correto. O sucesso é uma pura perda. As pessoas têm tanto sucesso, tantas coisas, não podem nem botar o pé na rua. Tanta fama, mas não pode nem sair para ir no mercado, sair na feirinha, uma coisa, ir à padaria, por causa do sucesso, por causa da fama, né? O sucesso, a fama, tudo isso tem sabor de derrota. Ele é o mais consumado fracasso. Que adianta de ganhar o mundo todo, ter todas as coisas, mas se nós não tivermos o Senhor, o dono de tudo, nós não temos nada. Vamos perder tudo. Então, Daniel, ele tinha o discernimento. E ele percebia todas essas coisas. Deus deu a ele discernimento para discernir as coisas que eles eram oferecidas. Então, ele teve essa oportunidade, não é? Mas essa oportunidade também oferecia os riscos. E tem que estar atento. Não é diferente na nossa vida, no nosso dia a dia. O mundo jaz no maligno. Temos que saber sempre dizer, lembrar sempre disso. O mundo jaz no maligno. Tudo que temos, tudo que fazemos, tem que vir de acordo com a vontade do Senhor. Temos que pedir ao Senhor direção, sabedoria para discernirmos o que convém ou não a nós, servos dele. E Daniel, ele tinha discernimento. Ele podia perceber aparente oportunidades, o que estava escondido por trás daquelas ofertas que ele recebeu. Daniel viu com clareza alguns riscos. O maior de todos os perigos era o risco da aculturação. No verso 5, o primeiro perigo que foram das iguarias do mundo. Aquele banquete lindo e maravilhoso. A comida real, né? Os jovens, além de ter a melhor universidade do mundo de graça, eles ainda teriam comida de graça e da melhor qualidade. Não é qualquer comida, não. Era o bandejão lá do 1,99, né? Não. Entendeu? Era aquela comida lá do real, lá do palácio. Aquele pessoal lá, chique. Entendeu? E ele estava de olho naquilo. E eles só teriam que pensar em estudar. Eles teriam a melhor faculdade, não precisava pagar nem nada, teriam um alimento real, tinha só se preocupar, gastar o tempo dele em estudar. Mas Daniel estava atento nisso aí. Tinha alguma coisa por trás disso.
E eles só teriam que pensar em estudo. Eles deveriam até mesmo esquecer que eles eram judeus. Olha só. A fim de se tornarem babilônicos. Estava sendo doutrinado. Aqueles estudos não era à toa. Eles deveriam esquecer que eram servos de Deus. E tornaram-se servo, para se tornar servo de um rei terrestre, para se curvar diante de Nabucodonosor. As iguarias da mesa do rei eram comidas sacrificadas aos ídolos. Nós precisamos ter muito cuidado com os nossos estudos, com os nossos cursos, né? Por isso, pais, mães, ensina a criança no caminho que deve andar. Nós que já passamos, quem está passando também, pelas faculdades, pela universidade da vida, tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas que tem que estar atento. Se você não estiver ligado com o Senhor, tem problema não, faz mal não. E tem. São informações que vêm, são coisas que são colocadas, mas nós precisamos ter o discernimento do Senhor para saber o que está por trás daquilo. E não nos calarmos diante das coisas que nos é oferecido. Nos colocarmos, dar testemunho, sermos luz no nosso trabalho, nos nossos estudos, no meio da nossa família. Comer aqueles alimentos era tornar-se participante de um culto pagão. Aquelas iguarias, no versículo 5 fala iguarias, a ração diária das finas iguarias da mesa real, aquilo tudo era oferecido aos ídolos. Cada parte daqueles vinhos, a alimentação, tinha vários, né? Vários ídolos. Então, cada tipo de comida era oferecido. É igual quando nós falamos hoje, né? O doce com São Cosme e Damião. Nada contra São Cosme e Damião, mas é um doce oferecido ao ídolo. Assim como nós temos a ceia do Senhor, lembrar do que o Senhor passou na cruz, o sofrimento do Senhor, entendeu? Essas pessoas, que aquele que tem a comunhão que o Senhor vai participar da ceia, da mesa do Senhor, é a mesma coisa que o negócio do ídolo, participar das mesas, das comidas oferecidas aos ídolos. Não tem problema não. Ter criança, a escola todo mundo faz, a cultura, faz parte da cultura. Tem nada a ver, nada demais. E nessas coisas sutis é que Satanás vai tomando espaço. Há um ditado que diz que todas as maçãs do diabo são bonitas, mas elas têm bicho. Os banquetes do mundo são atraentes, mas o mundo jaz aonde? No maligno. Ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Não entra na forma do mundo. Né? Romanos 12, no verso 2, vai dizer: e não vos conformeis com este século, com este mundo. Não toma forma. Conformar é você entrar na forma. Tomar forma. Você pega um copo, você bota uma aguinha nele, né? E bota na geladeira, no congelador, ele vai tomar a forma daquele copo. Se ele for, você pega uma forma retangular, o gelo vai tomar a forma daquela retangular. Então, o apóstolo Paulo dizendo lá: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas o que você pega na sua mente? O que você tem abastecido a sua mente, como servo de Deus? Tem se alimentado da palavra? Tem orado? Tem buscado ao Senhor? E não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que eu possa
transformar aquelas pessoas que estão do meu lado, eu preciso ter o que levar para ela. Eu preciso ter o alimento para dar a ela. Como serva do Senhor, eu preciso conhecer a palavra do Senhor. Eu preciso conhecer o meu Senhor para que as coisas que esse mundo traz não me traga. Fuja dos banquetes que o mundo lhe oferece. Os prazeres imediatos do pecado, eles produzem tormentos eternos. As alegrias que o pecado oferece, elas convertem-se em choro e ranger de dentes. Tudo bonitinho, né? O diabo, ele vem bonitinho, ele não vem feio. E Daniel disse, prefiro a morte do que pecar, ainda que um pouco. Só um pouquinho. O que tem? Não tem problema não. Uma piadinha só. O que tem? Tem nada demais. Esse que tem problema não. Faz mal não. As mínimas coisas, né? A vez de não der brecha. Nós não devemos dar brecha ao inimigo. Se dermos brecha, ele entra. E ele faz ruaça. Faz um arraso. E Daniel, em momento nenhum, ele permitiu que nada dessas coisas interferisse na sua comunhão com Deus. E o segundo perigo, que foi a mudança de valores. Né? Ele, através desse estudo, Daniel tinha várias oportunidades, várias coisas, e ele pôde perceber que esse estudo, esse aprendizado que ele estava tendo na Babilônia, estava fazendo com que ele tivesse mudança de valores. A gente vai ver isso no verso 6 e 7. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Então, seus nomes foram trocados. Começou aí. Com isso, a Babilônia queria que ele se esquecesse do passado deles, que abrisse mão do passado. A Babilônia quer remover os marcos e arrancar as raízes deles. Os nomes entre os hebreus, eles eram resultado de uma experiência com Deus. Né? Todos os nomes dos hebreus tinham significado. Deus, quando mudou o nome de Sara para Sarai, né? de Abrão para Abraão, tudo isso tinha um significado. E todos os 4 jovens tinham os nomes deles ligados a Deus. Deus eterno, Deus verdadeiro. Né? Daniel significa Deus é meu juiz. E eles deram o nome de quê? De Beltesazar, que significava Bel proteja o rei. Ananias significava Jeová é misericordioso. E lá na Babilônia passou a ser chamado de Sadraque, que significa iluminado pela deusa do sol. Misael, que significa quem é como Deus. E deram-lhe o nome de Mesaque, que significa quem é como Vênus. Olha só o significado dos nomes, viu? Na Babilônia. Azarias significa Jeová ajuda. E trocaram-lhe o nome para Abednego. O significado é servo de nego. Assim, seus nomes foram trocados e vinculados às divindades pagãs lá da Babilônia. Né? A divindade era Bel, Marduk, Vênus e Nego. Então, eles tiveram Daniel, Sadraque, Mesaque, Daniel, Ananias, Misael e Azarias,
eles tiveram o nome dele mudado pelas divindades pagãs. Os caldeus, eles queriam varrer o nome de Deus do coração de Daniel e dos seus amigos. Eles queriam apagar todo aquele passado de Daniel, mas ele esquecer, né, a sua aculturação. E a Universidade da Babilônia, ela queria tirar a convicção de Daniel e de seus amigos e plantar neles novas convicções, novas crenças, novos valores. Por isso, eles começaram mudando seus nomes. E não é diferente, né? Nós, quando aceitamos a Jesus Cristo, nós temos os nossos nomes trocados. Deixamos de ser filhos da ira para sermos filhos de Deus. Nós somos chamados de quê? Cristãos. O crente, né? Anteriormente dizia assim, é o Bíblia, né? O da capa preta. Significava que o cristão, o crente, a nova criatura. E a Babilônia quis fazer isso com Daniel e seus amigos. Muitos jovens, eles se envolvem de tal maneira que perdem o referencial. Quem é o seu referencial? O nosso referencial é e deve ser Jesus Cristo. Mas muitos de nós, muitos jovens, eles mudam os marcos, eles abandonam as convicções, transgridem com os absolutos, né? Abrem mão da sua fé por causa de uma posição, por causa de uma amizade, por causa de um cargo, por causa de um trabalho. E Daniel, sendo jovem, ele não abriu mão de ser luz, ser diferente no meio daquela nação corrompida. A Babilônia mudou o nome deles, porém não conseguiu mudar o coração. Porque eles deram o primeiro lugar ao Senhor. Todos nós, né, somos levados a ter esses riscos, esses deslizes, mas nós temos que estar fiel, temos que estar firmado no Senhor para que não possamos vacilar, não possamos abrir mão, não negar a nossa fé, não nos deixarmos nos levar por essa avalanche, de que tudo pode, tudo é permitido. Tem mal não, faz mal não. Só isso, mas é uma coisinha à toa. Começa desde criança, ensina a criança o caminho que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina, ensina, ensina. Ensino dá trabalho, ensinar dá trabalho. Você fala hoje, fala depois, fala depois. Ensina. E Daniel, tenho certeza que ele foi ensinado. Por isso, quando veio os riscos, as oportunidades, né, o banquete, ele soube sair fora, porque ele foi ensinado, ele aprendeu a viver na dependência do Senhor. Então, a Babilônia mudou o nome deles, porém não o coração. Eles discerniram que a maior batalha que estava travando era a batalha da mente. O que ocupa a vossa mente? Né? É aqui dentro, na mente. Planeja, vai para o coração, depois você pratica. Não era uma luta para a preservação da vida, mas era uma guerra para a firmeza na fé. Ele estava sendo provado na fé, mas eles não abriram mão de testemunhar de Deus. Daniel e seus amigos não permitiram que o ambiente, que as circunstâncias, que as pressões externas ditassem a sua conduta. Eles se firmaram na verdade, eles batalharam pela defesa da fé e mantiveram com a consciência limpa. E eles sabiam que Deus estava no controle de tudo, Deus estava com eles.
E o terceiro período que eles receberam também, né? Que passaram na vida de Daniel, o terceiro período que eles viram, por as ofertas vantajosas. Né? Todos os judeus que estavam ali, eles se dispuseram a aceitar as ofertas generosas da Babilônia. Pensaram, é melhor esquecer Sião. Sião está lá atrás, agora nós estamos em Babilônia, agora é outra coisa, outro mundo, outra vida. A vida anda. Né? Eles pensaram, é melhor esquecer Sião, é melhor esquecer eles absolutos, as coisas da palavra. A palavra de Deus é muito rígida, tem muitas coisas, muito para seguir, é muito difícil. Nós estamos agora na Babilônia, é outro mundo, é outra coisa. E isso não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Mas a Bíblia já não serve mais para nós, dizia, né? Os judeus, alguns judeus. Agora estamos no estágio mais avançado. E às vezes nós fazemos isso, como igreja. Fomos criados, né? Mas não tem problema, não. Escola dominical, todo dia, escola dominical, lição. Essas lives tem que parar para ficar ouvindo. Tanta gente pregando todo dia. Deus vai voltar, eu sei, tá tudo bem, tudo bem. Parar para ouvir, para se enriquecer, para fortalecer. Assim estão aqueles judeus. Muitos judeus abriram mão. Estamos estudando as ciências. Além do mais, a Babilônia oferece riquezas, prazeres, e Jerusalém era muito repressora, pensar alguns judeus. A lei de Deus, pensava ele, é muito rígida. Tem muitas coisas, muitos preceitos, muitas coisas que temos que seguir. E é assim. Muitos se libertaram de seus... deixaram para trás e se esqueceram de Deus e de sua palavra. Mas Daniel e seus amigos não. Eles mantiveram firme na presença do Senhor. Eles não abriram mão de continuar servindo ao Senhor. E o quarto perigo, que estava escondido atrás das vantagens do mundo lá, da Babilônia, que estava oferecendo para eles, Daniel e seus companheiros, eram jovens comprometidos com a verdade. E os caldeus mudaram seus nomes, mas não seus corações. Eles compreenderam que a Babilônia era uma porta aberta para a apostasia. A guerra das ideias, a lavagem cerebral, a relativação da moral, a filosofia de que tem nada a ver. O que é isso? Bobagem. Eles são jovens, deixa eles curtirem um pouquinho. Né? Isso é procedência maligna. Isso vem do inimigo. O que tem você ver um filmezinho pornô? A piadinha? Nada demais, são jovens, gente. Agora, o mundo é outra coisa. Antigamente que era assim. É hoje. São jovens, deixa eu curtir. O que tem uma boatezinha? Depois sai aqui na igreja, fazer estão em grupo, são grupos da igreja, vão lá um pouquinho ouvir as músicas. Sacudir o esqueleto um pouquinho, depois sai do culto, uma boatezinha. Tem nada a ver. Não é? Umas roupazinhas assim mais vantajosas, são jovens, gente. O que tem? Fazer umas posezinhas assim, meio insinuantezinha no Face. E nada. Não importa meu coração é de Jesus. Mas o testemunho, somos luz. Fomos chamados para dar sabor, a fazermos a diferença. E Daniel, ele não negociou seus valores. Ele não se corrompeu. Não se mundanizou. Ele teve coragem para ser diferente, mesmo quando foi pressionado a se contaminar. Mesmo quando ele era vigiado, ou não, sendo vigiado ou não, mas ele estava sabendo que estava correndo risco de vida, mas ele se manteve na presença do Senhor. Daniel estava no mundo, mas ele não era do mundo. Ele estava na Babilônia, mas ele não era da Babilônia. Né? A pátria dele não era ali. Deus não livrou Daniel do perigo.
Como assim? Deus não livrou Daniel do perigo. Mas Deus deu o livramento no perigo. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Lá em João 17:15, né, a oração sacerdotal de Jesus vai dizer assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Jesus orou por nós e pediu ao Pai que nos guardasse do mal. Daniel e seus amigos jamais se corromperam. Eles tinham consciência que pertenciam e serviriam a outro reino. Nosso reino não é esse mundo, a nossa pátria não é aqui. Por isso, temos que ser diferentes. Temos que fazer a diferença. Eles sempre se orientavam pela voz de Deus. Eles resistiram sempre aos interesses da Babilônia, quando esses chocavam com os interesses do reino de Deus. Quando eles percebiam que aquilo não tinha a ver com o que Deus queria para eles, eles fugiam. Fugir da aparência do mal. Então, Daniel teve coragem para ser diferente. E nessa tarde, essa lição que eu quero colocar para vocês. Tenha coragem de ser diferente. Ande na contramão desse mundo. Que Deus nos ajude. Sábado que vem, Elane, a gente vai estar continuando o estudo, tá? Parei até o verso 7, a gente vai continuar do 8 em diante. Muito obrigada pela oportunidade. Que Deus te abençoe a cada um de vocês. Amém, amém. Sábado que vem, nossa irmã Nelma vai continuar até terminar o capítulo 1. Algum irmão, alguma irmã quer falar alguma coisa? A gente pode ver aqui uma das coisas que Nelma falou sobre que ele poderia ter ficado revoltado contra aquilo que aconteceu. Assim como nós, que às vezes acontecem coisas na nossa vida que é para nos deixar revoltadas, zangados com Deus, de mal, a gente troca de mal com Deus, muitas vezes, porque ele faz poder, permite que aconteçam coisas que a gente não gostaria que acontecesse, né? Ou ficamos tristes, alguns ficam até deprimidos pelas coisas, pelas circunstâncias da vida, né? Que muitas vezes Deus permite para o nosso aprendizado. Algumas coisas nós mesmos procuramos e outras coisas Deus permite para que a gente aprenda. Então, o problema não é aquilo que acontece conosco, mas sim o significado que nós damos àquilo que nos acontece. E essa questão aqui já veio de encontro ao estudo que a gente fez na quinta-feira, que nós falamos exatamente sobre esse assunto, sobre as coisas que nos acontecem no presente, que muitas vezes a gente esquece das bênçãos que Deus derramou no passado. A gente não traz a nossa lembrança, aquilo que dá esperança para a gente e que a tribulação que a gente está passando no momento vai passar. E outra coisa que eu fiquei pensando aqui é com relação a essa conquista, né, que a Babilônia fez em cima do povo de Israel, que foi pela desobediência. Povo rebelde. Cada nação tinha um jeito de conquistar, né? A Babilônia era assim. A Babilônia conquistava, tomava a terra, fazia um espalha-brasa lá, deixava lá os piorezinhos lá na terra conquistada e trazia os melhores para a Babilônia. O povo assírio invadia, matava todo mundo, incendiava a cidade e deixava a cidade assolada. A Pérsia conquistava, mas deixava o povo lá pagando impostos para a Pérsia. Então, cada povo, cada nação conquistava de uma forma. Mas sempre por quê? Por causa da desobediência do povo. E a desobediência dos pais
teve consequência nas gerações seguintes. De repente, Daniel, o que Daniel fez para ser levado cativo para a Babilônia? Nada. Mas os pais e os avós, o que fizeram? Então, trouxe consequências para a descendência deles. E uma outra coisa que me chama muita atenção na vida dele, né? E dos seus amigos. Eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava neles. Eles continuavam firmes no Senhor. Graças a Deus por isso, que serve de exemplo para nós hoje. Um livro escrito há tantos anos, mas que é tão atual. Que nós vivemos numa Babilônia hoje. Nós estamos na Babilônia, mas a Babilônia não pode estar na nossa vida, né? Na vida dos nossos jovens, na nossa vida, naqueles que têm os seus passos firmados no Senhor Jesus Cristo. Mas algum irmão quer falar alguma coisa? Não? Então nós vamos terminar. Vou pedir a Zuzu que aperte seu nariz, acione o microfone e ore ao Senhor para terminar a nossa escola dominical. Está ouvindo? Perfeito. Querido Deus e amado Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de amor e de bondade, Deus que nos prova o seu amor, mesmo quando estamos, Senhor Deus, em isolamento social, porque não nos falta nada. Somos abençoados por Ti, Senhor Deus, porque temos uma despensa farta. Somos abençoados por Ti, Senhor Deus, porque temos as nossas contas pagas. Somos abençoados por Ti, Senhor Deus, porque temos o conforto e o consolo que Tu nos dás, mesmo quando estamos sozinhos, sem poder ir na rua, sem poder, Senhor Deus, ir no nosso trabalho, mas nós temos a Tua palavra, nós temos, Senhor Deus, essa tecnologia maravilhosa que são as lives, que trazem, Senhor Deus, a Tua palavra, que, Senhor Deus, Tu está usando os nossos irmãos, os nossos pastores, os nossos professores, os nossos diáconos, os nossos presbíteros, Senhor Deus, enfim, os nossos irmãos em Cristo, para nos trazer a palavra. Te peço por essa igreja, Senhor Deus, a Igreja Evangélica Congregacional de Vista Alegre. Te peço, Senhor Deus, bênçãos sobre o seu pastor, pela família do pastor, pelos nossos oficiais, Senhor Deus, pelos nossos professores, porque a gente parou de ter culto presencial, mas a gente não deixou de ter comunhão contigo. E isso nós aprendemos lá na infância. Como Daniel foi, Senhor Deus, ensinado a não se desviar dos seus caminhos, nós também somos. Nós fomos ensinados, Senhor Deus. Hoje, quando o pastor relembra os 119 anos do seu pai, que foi o meu pastor, eu me lembro que lá atrás, eu em tenra idade, ele foi um dos que me abençoou, me ensinando a tua palavra santa. E hoje, Senhor Deus, eu tenho o seu filho, pastor Leônidas, que me orienta na velhice. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo plano de salvação. Muito obrigado por tudo que tu nos tens ofertado de graça. E muito obrigado, Senhor Deus, porque um dia nós vamos morar contigo. Se é a Covid que tem que nos levar para junto de ti, que assim seja. E que nós possamos, Senhor Deus, dar testemunho de ti, mesmo no meio à dor e ao sofrimento. Se é o isolamento, Senhor Deus, que tem que mexer com o nosso crescer em ti, que assim seja, Senhor Deus. E ajuda, Senhor Deus, essa igreja que está em oração, a escolher a data e o modelo de abertura dos seus cultos. Seja, Senhor Deus, com os oficiais e o pastor dessa igreja, para que não haja contaminação, que ninguém seja culpado, Senhor Deus, se houver contaminação naquele lugar, e nós cremos em Ti que não haverá, porque a ciência está aí para mostrar ao homem como ele deve fazer. Guarda-nos, Senhor Deus, para o dia de amanhã, dia da Santa Ceia, o dia que nós estaremos em comunhão com os irmãos e contigo. Nos abençoe, nos guarde, perdoa os nossos pecados. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amanhã
às 10 horas, nossa transmissão ao vivo, nosso culto, em que nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Amanhã vai começar mais cedo, estamos prevendo o início às 10 horas, que amanhã é dia dos pais, né? E o almoço é um pouquinho mais demorado. Então, nós vamos começar às 10 horas da manhã, horário previsto. Esperamos que a internet nos ajude, que os equipamentos também nos ajudem para que a gente possa começar no horário. E à noite, o pastor Leônidas também estará com a sua mensagem, como todos os domingos ele tem postado no nosso grupo. Denise, tem mais alguma lembrança? Aperta seu nariz e ative o microfone. Não estamos ouvindo você. Tá. Agora sim. A gente está preparando. Acende a luz aqui. A gente está preparando um programa do Dia dos Pais no grupo. Então, amanhã a gente coloca. Como foi no Dia das Mães, né? Uma sequência de programa no dia do Dia dos Pais. Aí amanhã a gente vai colocar isso amanhã, independente do culto da manhã. Tá bom. Pastor, vai falar alguma coisa? Tem algum comunicado? Sabe, amanhã o culto da ceia vai ser às 11? 10? Vai ser às 10 horas. A gente Fábio achou melhor antecipar por ser Dia dos Pais. Veja bem, só vou anunciar amanhã, dia 23, e domingo que vem, não é amanhã não. Dia 23, o outro, nós vamos ter a reunião do Ministério, pastores, presbíteros, diaconisas, às 3 horas da tarde na igreja. Dia 23, 3 horas da tarde, os oficiais da igreja vão ter uma reunião. Tá bom. Ok. Tá bom, então. Ok, queridos. Então, até amanhã.